Hoje, no penúltimo capítulo da série, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o brilhante trabalho desenvolvido pelos policiais de patrulhamento aéreo. E para falar sobre o assunto, eu convidei o comandante do grupamento de rádio patrulhamento aéreo da Polícia Militar, que é o GR-PAI, que é o tenente-coronel Severo, e o subcomandante Falcone. Quem é Severo e quem é Falcone? Severo. Tá bom, Severo. Obrigado por ter vindo, viu, coronel? Nós que agradecemos. Obrigado, querido. Obrigado por terem vindo. Estejam em casa. Vocês sabem que tio Rony também é um humilde aviador e que fica encantado com essas coisas, ainda mais quando há esse envolvimento, né? Os meus colegas do Paraçá, por exemplo, eram sempre admirados por todos nós lá. Eu era piloto de caça, mas todo o pessoal do Paraçá a gente admirava, como eu admiro o trabalho de vocês. Bom, coronel, vamos falar uma coisa, elucidar o nosso público. Sabe que o GR-PAI dá suporte e apoio aos policiamentos, aqui urbano, meio de trânsito, a gente ouve muito essas histórias, de choque, ambiental, que eu cansei de ver isso também, rodoviário e também para o Corpo de Bombeiros. Tem um querido amigo, o Ferraz, o coronel Ferraz, que está no Corpo de Bombeiros, já veio fazer uma entrevista aqui e falou que esse serviço também está afeto a vocês. Então, eu queria só que vocês falassem um pouco disso para a gente. Bem, Rony, o grupamento aéreo, uma unidade que ela tem helicópteros e aviões, mas a grande atividade nossa em volume de hora é o helicóptero, ele é vocacionado ao apoio. Então, todas as áreas de atuação da Polícia Militar, como você mesmo citou, desde o Corpo de Bombeiro, seja resgate aeromédico, salvamento aquático, combate a incêndio, incêndio florestal, trânsito urbano, trânsito rodoviário, choque, fiscalização do meio ambiente, enfim, onde tem a Polícia Militar atuando, em qualquer das suas modalidades, tem o helicóptero também como suporte. Falcone já está a caráter, né? Já está de macacão de voo, que hoje, na minha época, a cor era diferente, era azul marinho ou laranja. Mas foi para te provocar mesmo. Como é feita, Falcone, essa logística de atendimento? Veja bem, Rony, para a gente poder ter a atividade do policiamento aéreo funcionando em sua totalidade, a gente tem toda uma infraestrutura para que isso ocorra. Por exemplo, nós temos um hangar homologado, uma oficina homologada, onde a gente tem uma divisão de manutenção com mecânicos, abastecedores, toda a parte de suprimento. Onde Eu desconhecia isso completamente. Exatamente. Essa é uma das nossas características. Então, nós temos, entre aspas, uma independência para fazer a manutenção das nossas aeronaves de acordo com a legislação aeronáutica. Então, o nosso hangar é homologado de acordo com a legislação civil. Mais rigorosa ainda, porque sendo uma organização militar, eu que fui, sei. A coisa é dentro da linha mesmo. Não voa se não tiver zero bala, como a gente fala. Exatamente. E isso é uma das coisas, né? Para poder manter a operacionalidade da frota. Isso é um lado, né? Fora isso, temos caminhões de combustível, nós temos as viaturas de apoio, temos uma escola de aviação, né? Que também faz parte dessa logística para poder formar o nosso pessoal, também homologada, né? Então, tem toda uma infraestrutura com o pessoal administrativo que dá esse suporte, toda a tranquilidade para a gente poder trabalhar. Bom, a nossa produção foi lá até o Campo de Marte para acompanhar o trabalho que vocês fazem. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Rodou. A sala de rádio é o local onde tudo começa. É onde nós centralizamos todas as solicitações para que uma aeronave da Polícia Militar, o Águia, seja empregado no salvamento ou numa ocorrência policial. Então, nós temos aqui alguns computadores. Esses computadores são ligados em duas grandes centrais da Polícia Militar. A Central de Operações Policiais Militares, o COPOM, e a Central de Operações de Bombeiro, o COBOM. Toda a ocorrência, quando chega para nós, ela chega através de um desses meios. Ou seja, telefone, rádio, uma viatura na rua, numa ocorrência de gravidade, numa brevidade, numa urgência que ela precise, ela vai acionar o Águia. Nesse momento, chegando aqui a solicitação, nós temos um procedimento, através de um toque de alarme, que alerta toda a tripulação, bem como os mecânicos, para atuar nessa ocorrência. Dentre as nossas atividades diárias, uma delas tão importante quanto os salvamentos é a parte de treinamento.
Uma delas é feita na torre. A torre simula uma cabine de aeronave, cabine do nosso helicóptero, onde os tripulantes, no caso aqui, vão efetuar uma técnica chamada rapel. Essa técnica tem o objetivo de levar os tripulantes a locais de difícil acesso. Então, um acidente onde um caminhão acaba caindo numa montanha, enfim, numa parte onde o acesso realmente é bem difícil. Lembrando que esse rapel é utilizado também pelos médicos e enfermeiros. Eles também treinam nessa mesma torre, uma vez que o resgate pode acontecer numa área igualmente de difícil acesso. Tá, então esse é o rapel duplo. Nós temos a figura de um tripulante operacional que vai liberar os 2 outros tripulantes para fazer o rapel. E, com toda a segurança, eles coordenam juntamente com piloto e copiloto, avisando o momento em que vai iniciar o rapel. E aí os 2 tripulantes operacionais vão tentar ao máximo descer ao mesmo tempo, para evitar o balanço excessivo da aeronave. Basicamente, as principais ocorrências que nós temos são ocorrências policiais e de resgate aeromédico. Para as ocorrências policiais, que nós aqui chamamos de alfa, nós temos inicialmente o material que os policiais, os tripulantes operacionais vão utilizar. Então, nosso armamento, a nossa bolsa aqui de voo com equipamento de comunicação, o capacete do tripulante. E nós temos os equipamentos de salvamento. Então, nós temos desde oxigênio portátil, ventilador, desfibrilador, tá? Material para pequenas cirurgias, ou seja, todo o aparato que transforma a aeronave de resgate aeromédico numa verdadeira UTI. Esse material, esse equipamento serve para combate a incêndio. Então, ele é anexado, ele é preso ao gancho do helicóptero. Nós vamos fazer a captação de água. Esse equipamento, ele comporta uma grande quantidade de água, são mais de 500 litros de água no seu interior, e é acionado automaticamente pelo piloto. O piloto aciona e é liberada a água na vertical do ponto em que está ocorrendo o incêndio. Ao lado dele nós temos o cesto. O cesto é um equipamento para nós acessarmos um local, por exemplo, numa enchente, onde as pessoas estariam isoladas na capota de um veículo, no alto de um ônibus, e precisariam ser retiradas o quanto antes desse local. Tá? Ao lado dele nós temos o pulsar. É extremamente utilizado nas operações verão. Operações em que o helicóptero Águia vai para o litoral e dá um apoio, principalmente nessa época do verão mesmo, de dezembro até o carnaval. E aqui é utilizado com o apoio do guarda-vida, com bombeiro, para literalmente pescar uma vítima que esteja se afogando. O grupamento aéreo, ele dispõe de hoje de 30 aeronaves. 21 delas são esquilos, modelo esquilo, helicóptero Águia, bem conhecido pela população. Nós temos ainda 2 helicópteros Schweizer, são helicópteros menores para 2 pessoas, utilizadas para a formação de pilotos, dos novos pilotos. Formação essa que ocorre toda aqui no grupamento aéreo. Nós temos ainda um EC-135, uma aeronave biturbina, homologada IFR, para voos mais específicos, ou voos em condições meteorológicas adversas, e 6 aviões. Esses aviões são utilizados para apoio à polícia ambiental, para transporte de órgãos, transporte de equipe policial, para uma ocorrência de gravidade envolvendo, por exemplo, um refém em cidades mais distantes. Então, nós estaríamos transportando uma equipe do GAT, um policiamento especializado, para atender uma ocorrência de bomba, por exemplo, no local distante. Ou ainda transporte de autoridades. Essa matéria é para mim como banana para o macaco, viu? Que coisa boa. Não consegue se desligar. Chama-se Aerococcus, o nome da bactéria que nos infectou, e não há antibiótico que consiga debelar essa história. Bom, essas missões são múltiplas, a gente viu, tem um monte de coisa.
Mas eu tenho uma história aqui de uma pesquisa que foi feita em Los Angeles, Estados Unidos, ainda na década de 60. Lembre-se que eu sou muito antigo. Minha turma hoje é brigadeiro com 4 estrelas. Eu me sinto um senhor. Mas olha, na década de 60, que foi quando eu entrei para a aeronáutica, um helicóptero, está aqui uma pesquisa feita, numa missão preventiva, equivalia a 15 viaturas policiais. Como é que é esse número hoje? Na realidade, essa é realmente uma pesquisa antiga, né? De 60. Antiga, 60, década de 60. Não tão antiga assim, né? Mas, atualmente, a tecnologia evolui bastante durante esse tempo, né? E realmente o helicóptero ele tem um poder de observação muito maior do que naquela época. Então, naquela época, realmente, um helicóptero substituía 15 viaturas no quesito visibilidade. Então, o helicóptero sobrevoando substituiria, entre aspas, 15 viaturas no terreno. Hoje a gente já tem outras pesquisas que esse número aumenta bastante e quanto mais o equipamento que você tem embarcado na aeronave. Por exemplo, como nós temos na Polícia de São Paulo, o sistema Olho de Águia, onde você tem um sistema de downlink, uma câmera, como uma câmera de televisão, além do equipamento infravermelho para enxergar à noite, onde você multiplica essa imagem para várias centrais e você consegue transmitir essa imagem para várias viaturas, então você acaba substituindo um número muito maior de viaturas do que apenas essas 15. E além disso, né, a mobilidade do helicóptero. O helicóptero anda, por exemplo, 20 quilômetros em 5 minutos. Num trânsito caótico como o de São Paulo, né, que é uma situação complicada, às vezes até 1 hora para andar 20 quilômetros. Né? Então tem todas essas vantagens com relação do uso do helicóptero. Bom, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Como é que um policial pode se tornar membro desse rádio patrulhamento aéreo? Quer dizer, os pré-requisitos são os mesmos da Força Aérea, não? São muito parecidos, Rony. Nós temos 3 públicos lá, basicamente, os pilotos, mecânicos e tripulantes operacionais. Esses nós formamos. Tem médico e enfermeiro, que evidentemente fazem a sua formação, a sua graduação fora. Mas vamos meter o piloto, então, que é o profissional, um deles, que requer uma formação muito acurada. Antes de mais nada, esse piloto ele tem que participar de um concurso interno. Então, para ser piloto do Águia, ele participa de uma seleção interna da Polícia Militar. Ele tem que ser formado pela Academia Militar do Barro Branco, tem que ter 2 anos de formado, ou seja, já ele necessita de uma formação, de uma experiência após formado, e no máximo 10 anos de serviço. Ou seja, no mínimo um segundo tenente, no máximo... No máximo um primeiro. No máximo um primeiro. E primeiro ainda bem recruta, porque para pegar esse oficial novo, para ele ter o máximo de retorno possível para a atividade. Como na Polícia Militar é uma unidade única de aviação, é muito comum que um oficial permaneça na unidade 20 anos, 20 e poucos anos. E esse é o objetivo, diferente da Força Aérea, que todas as suas unidades são de aviação, é movimentado de uma para a outra. Mas faz parte dessa seleção uma primeira fase, que é um exame de capacidade física. São feitas algumas provas físicas. E o exame principal, que é uma bateria de exames psicotécnicos e psicológicos, dinâmica de grupo, são dinâmicas, uma prova situacional, que é de uma coisa desenvolvida especificamente por nós. Ele vai buscar nesse candidato, no tenente, algumas características. Existe para quem é psicólogo, sabe muito bem como é que isso funciona, mas são buscadas em 17 características pessoais. Então, dentre elas, elevado no rapidez de raciocínio, diminuta a ansiedade, elevado iniciativa, enfim. São características que vão ser detectadas nesses exames psicotécnicos e psicológicos, que é o que o piloto policial precisa ter. Fora, claro, os exames médicos que também são extremamente rigorosos. Sem dúvida, os exames... Bom, e esses resgates? Que é uma curiosidade. Resgatou, leva para onde a vítima? Muito bem. Vamos deixar um conceito assim importante para a população, para a população entender. O importante do helicóptero não é levar a vítima rapidamente para um hospital, é levar o médico à vítima. Ah, entendo. Existe um conceito internacional chamado de a Golden Hour, ou seja, a hora de ouro. O atendimento do trauma de uma vítima sendo feito da primeira hora do acidente, dentro da primeira hora do acidente, reduz em 70% o seu tempo de internação.
Então, estatisticamente, a cada 10 atendimentos que nós levamos o médico, por volta de 50% é que nós transportamos efetivamente. Porque às vezes tem condição que o próprio voo contraindica, o trauma contraindica o transporte aéreo. Uma variação de pressão, por exemplo, e a condição da própria vibração. Mas essas vítimas, as que são transportadas, vão para hospitais de maior referência de capacidade de atendimento. O Hospital das Clínicas, Santa Casa, Santa Marcelina, enfim, principais pontos de referência do atendimento público. Só uma observação, né, que um pouco diferente do que o pessoal conhece no resto do mundo, a nossa legislação não permite a gente ter um paramédico. Então, é necessário, em certas ocorrências de bastante gravidade, você levar o médico até a vítima. Numa cidade caótica como a nossa do trânsito, às vezes não é possível fazer isso de viatura. Então, é quando o helicóptero é usado para poder fazer esse primeiro atendimento. A gente levando o médico até o local, pousando ali na rua, na calçada, no supermercado, alguma coisa. Não, pera, o que vocês fazem, meu Deus do céu. Eu vejo cada landing e cada take-off que eu digo, nem em sonho eu ia fazer isso. Tá, aquele monte de fio em volta. É muito complicado, não? Sabe, eu penso sempre que vai perder sustentação, porque vocês sobem assim. Sim. Todo mundo pensa que helicóptero sobe assim até o teto. É isso e isso. Mas aquele monte de fio ali na frente, cheio de poste, olha, eu fico com o coração na boca, imagina. Mas isso é o treinamento exaustivo e o trabalho em equipe, principalmente. Claro. E esse trabalho não é só aqui na capital, como nós falamos, né? Interior, litoral, época de temporadas, enfim. Agora vamos falar um pouco sobre patrulhamento, né? Mas não mais como atendimento de missão, de ocorrência, mas como prevenção de crime. Existe isso, eu vou dizer que sim. E como é feito? Evidente, assim como tem uma viatura terrestre que ela está no seu patrulhamento, se ela ficar parada num ponto, se ela circular numa rua, é natural que não ocorra nada no momento que ela está passando por ali. Com a aeronave é a mesma coisa, isso já foi comprovado, tem trabalhos internos nossos, de oficiais nossos. A presença da aeronave sobrevoando uma região já tem, assim, comprovadamente um efeito positivo, ou seja, porque para o mal intencionado, o assaltante que quer praticar um crime, ele sabe que se o helicóptero estiver por cima, a chance ele perpetrar um crime ou for perseguido, se o helicóptero estiver perto, ele for identificado, não tem escapatória para ele. Então, o fator prevenção com a aeronave também, ele tem seus efeitos e efeitos sensacionais. Não tenho dúvida disso. Coronel Severo, Coronel Falcone, muito obrigado por esses esclarecimentos, por esse humilde aviador que tinha tanta curiosidade a respeito disso. Inclusive, vocês têm toda a manutenção. Eu desconhecia isso completamente. Pensei que isso era feito num hangar de empresa particular, né? Mas não, temos toda a autonomia, porque numa eventualidade de uma paralisação, nada impede o particular de parar de trabalhar por qualquer que seja o motivo. Então, nós temos que ter a retaguarda para que esse serviço não pare nunca. Inclusive, né, quebrando alguns paradigmas, temos mecânicas, né? Olha. Mecânicas. Então, meninas são mais delicadas, né? Para mexer com aviônicos, eu acho que tem que ser menina mesmo, né? Bom, muito obrigado mais uma vez. O nosso programa está à disposição do que vocês precisarem. Muito obrigado mais uma vez. Igualmente, disponha do grupamento aéreo, da Polícia Militar, para o que precisar. Gostaria de dispor para dar uma voltinha de esquilo, aí já estava tudo certo. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Olha, eu só para falar o seguinte, na próxima semana nós vamos apresentar o último capítulo da série Segurança Pública. E o tema não podia ser outro, né? Vítimas do trânsito. Se eu fosse você, não perderia. Muito bem, no próximo bloco tem Executivo de Sucesso. Hoje vou receber o presidente da Mahogany, que é o Jaime Drummond, para uma entrevista muito interessante. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Enquanto você espera, dá uma sugestão. Acesse lá www.tvgazeta.com.br/todo seu. Entra lá, estou voltando já.